Abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse no projetor. Deus abençoe. Você que está em casa, puder abrir a sua Bíblia ou também acompanhar a legenda. Deus abençoe grandemente. Fale conosco nessa noite, através desse texto. E eu queria convidá-lo a ficar em pé. São 24 versículos e eu vou fazer a leitura. Mas eu queria que você ficasse em pé enquanto eu fizesse. Em Esdras nós vimos que uma vez o povo se reuniu diante de Deus, ficaram ali horas e horas e horas e horas, todos em pé, ouvindo a mensagem do Senhor. Nós vamos ler apenas alguns versículos da palavra de Deus, mas eu queria a sua concentração para o que diz o texto. O título hoje é A Destruição da Babilônia. A Destruição da Babilônia. Diz assim, Apocalipse 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: eu sou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e vieram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda quantidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então,
Um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E a voz de harpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedras de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ó Deus, tua palavra foi lida, tem misericórdia de nós, fala conosco para entendermos a tua mensagem nessa noite, e que a gente saia daqui edificados pelo teu Espírito Santo. Usa o teu servo para a tua honra e glória, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, meus irmãos? Babilônia é um nome utilizado por muitas pessoas no mundo de hoje, não é? A gente vê filmes, ou a gente vê séries, ou até músicas, comentários que falam sobre o nome Babilônia, e alguns gostam de usar esse nome, né? E normalmente esse nome é ligado a algumas coisas que são relacionadas às paixões dessa terra, não é? Até o ímpio usa assim dessa forma. Os pecados dessa terra, as paixões. Não é à toa. Babilônia aqui é um símbolo, é mais que um símbolo de um lugar, não é só um lugar. Babilônia aqui não é só dos templos lá de Babel, da Torre de Babel, de qual veio esse nome Babilônia. A Babilônia aqui não é a Babilônia do Nabucodonosor, que construiu a Babilônia, que tinha grandiosidades tamanhas, que ele mesmo um dia se engrandeceu com aquilo e falou: tudo isso eu fiz. Os jardins suspensos que já foram mencionados como uma grande maravilha do mundo, e ele olhou e falou: tudo isso eu fiz, e de repente Deus o humilhou, e ele se tornou como um animal. Não é a Babilônia dos Césares, que tinham um império grandes, dos papas. Não, essa Babilônia aqui é o centro, é o mundo, é o centro da sedução em qualquer época. Dessas épocas também foi, mas também na nossa época. A Babilônia que representa esse centro, é o símbolo da rebelião humana contra Deus. Os homens se reúnem contra o Senhor, como fizeram em Babel, queriam eles mesmos serem célebres o nome, construíram a grande torre de Babel. A Babilônia representa isso, essa geração, ou todas as gerações que se rebelam contra o Senhor. Esse mundo que tomou Deus como seu inimigo. E a proposição para nós é que o mundo inimigo de Deus sofrerá pena de total destruição, meus irmãos. Apocalipse vai nos mostrando essas cenas, essas maravilhas que vão acontecendo durante a história. Nós vimos o início de Apocalipse, de 1 a 11, falando da igreja de Cristo perseguida pelo mundo. De 12 a 22, agora, Cristo e sua igreja perseguidos por Satanás. No capítulo 12, João vê um conflito da serpente com a descendente da mulher, com o descendente da mulher. No capítulo 13, as duas bestas que vêm do mar, representando ali a perseguição anticristã, as nações, os governos que são anticristãos, a besta que vem da terra, aquela que simboliza a religião anticristã, as duas bestas, contra o povo de Deus, contra o Senhor. O capítulo 14 mostra os relatos das provações sofridas pelo povo de Deus, mas logo um contraste que vem com o quadro do triunfo da igreja, com a condenação dos ímpios. Capítulo 15 a 16, nós vemos aqui a coisa ficando mais complicada, vemos os flagelos, vemos as taças da ira de Deus sendo derramadas sobre o mundo ímpio, ao mesmo tempo que os redimidos cantam o hino de Moisés, cantam o cântico do Cordeiro. No capítulo 17, João fala sobre a grande meretriz, que é esse mundo que defende esses pecados, esses desejos pecaminosos, e agora o texto fala sobre a destruição da Babilônia. A destruição da Babilônia. E o texto que nós lemos, nós podemos entender assim, de uma forma geral, que João viu um anjo gritar: caiu a Babilônia, um grande anjo, que vinha com autoridade, com esplendor, com poder. E ele gritou isso: a grande cidade caiu. E ele ouviu outra voz dizendo: saiam dela, meu povo, saiam dela, não participe de seus pecados, saiam dela.
Pois quem está na cidade, na Babilônia, será castigado com ela. Nos parece aqui até a cena de Ló. E os anjos falando, sai da cidade, Ló. O texto não diz que é o mesmo anjo, mas é a mesma cena, é a mesma forma. Saiam da Babilônia, pois ela será destruída. E houve grande lamento. Grande lamento. Quem lamentou? Aqueles que se aproveitavam da Babilônia, aqueles que se beneficiavam da Babilônia. Os reis que cometeram adultério com ela, que desfrutavam dos prazeres, das luxúrias de forma pecaminosa, lamentaram, a cidade está destruída, a fumaça está saindo e ela está sendo carbonizada. Os comerciantes da terra choraram, lamentaram, pois não restou ninguém. Nós estamos cheios de prata, de ouro e de sei mais o que para vender aqui. O texto mostra várias coisas, mas de forma geral, várias mercadorias, e ninguém pode comprar, pois a cidade está destruída. E um anjo poderoso levanta uma pedra enorme, do tamanho de uma grande pedra de moinho, e lança no mar. E ele grita assim, assim caiu a Babilônia, a grande cidade, derrubada com violência, e nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá, e aí ele coloca aqui algumas coisas interessantes, nunca mais se ouvirá um som da música, dos instrumentos, nunca mais se achará em seu meio qualquer arte, nunca mais se ouvirá o som de qualquer instrumento ou qualquer canto, nunca mais brilhará o sol nela, nunca mais se ouvirão vozes alegres de noivos e de noivas, pois seus comerciantes poderosos do mundo, seus feiticeiros que enganavam nações, todos eles serão perdidos. E em suas ruas corria o sangue dos santos, do povo separado de Deus. Meus irmãos, o mundo inimigo de Deus sofrerá a pena de total destruição. E esse texto nos mostra algumas palavras desses acontecimentos. Aqui não mostra a ordem dos acontecimentos, mas mostra as palavras. Quais são as palavras que envolvem essa destruição? A primeira, a palavra de profecia, que diz, ela cairá, ela será destruída. De fato, se você ler comigo, você vai ver que ele fala, não é cairá. Vamos ler o versículo 1 e 2 juntos. Leia aí. Diz assim, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Até aqui. Então, eu disse que o anjo falaria, cairá, mas ele não disse cairá, ele disse, e qual conjunção é essa? Pretérito, né? Passado. E ainda com mais detalhe, o pastor Marcelo está dizendo, pretérito perfeito. Quer dizer, e sabe o que significa o pretérito perfeito? Pelo menos como aqui é o grego, né? O português também tem essa noção, mas o grego ainda tem mais forte. É uma coisa que aconteceu e que não tem como voltar atrás. É igual um dia, eu estava em casa, queria tomar um suco de laranja. Conhece a história? E aí eu falei, vou fazer um suco de laranja à noite, tudo fechado já, não tinha nada aberto. Vou fazer um suco de laranja. Peguei, tinha 3 laranjas, dá um copo, né? Falei, espremi e tal. Preparei tudo, ia tomar, e eu encostei no copo, e o copo caiu dentro da pia, ele estava perto da pia, assim, caiu no bojo da pia, e o suco todo foi embora. Não deu nem para pegar um pouquinho. Caiu o suco, não é? É um fato consumado, não tem como voltar. Tem como voltar o suco? Não, peraí, vou pegar, deixa eu pegar no cano. Não tem, já foi. É como o leite que entorna, já foi. E esse verbo tem essa força aqui. O anjo já fala no passado, caiu a Babilônia, caiu a Babilônia. É um fato consumado. Para Deus já é consumado, meus irmãos. Tudo que a gente está vendo da maravilhosidade do mundo, vamos dizer assim, de todas as coisas maravilhosas que vemos, e algumas delas, muitas delas,
paixões pecaminosas, não é, que estão aí. Tudo isso está destruído, já no passado, já caiu. Assim o texto diz, assim o Senhor vê, assim o Senhor diz, assim é a profecia da destruição, já caiu. Pois quem escreve a história, quem que escreve a história, meus irmãos? Alguns poderosos já diziam isso, que a história é escrita por aquele que vence. Às vezes, de repente, e é verdade, muitos livros que a gente estuda na escola, a gente estuda o que alguém quis escrever. E alguns que venceram algumas batalhas no passado, escrevem o que querem. Não é? Caiu a Babilônia. Deus é que escreve a história. Deus é que escreve a história. E Ele coloca diante de nós essa mensagem trazida pelo anjo, de que está feito com toda a autoridade, com todo o esplendor, pois assim veio o anjo. Olha o versículo 2 dizendo, Babilônia, a segunda parte do versículo 2, fala assim, Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de árvore imunda e detestável. Olha que cidade! Você queria morar nessa cidade? Você queria morar num bairro assim? Um bairro que tem morada de demônios? Meus irmãos, eu tenho visto essa droga nova aí, que chama K alguma coisa, K2, K9, e que as pessoas ficam como se fossem zumbis, ficam numa situação terrível, meus irmãos. Você queria morar numa cidade cheia disso, de pessoas assim? Cheio dos demônios agindo nas pessoas. Uma cidade onde tem todo tipo de espírito imundo, esconderijo de todo gênero, de ave imunda, detestável, tudo que é ruim. Não é bem diferente da Jerusalém, que vai ser falada mais à frente? A diferença entre as cidades. Não é só por causa das coisas, é por causa das pessoas, por causa de quem está lá. Na cidade de Jerusalém, Jesus Cristo está. E o seu povo santo separado. Aqui, a destruição, é morte. Quão diferentes são essas cidades? A igreja vai estar na Jerusalém celestial, junto com o Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Mas a Babilônia cairá, meus irmãos, cairá. Já caiu, o texto já diz isso. Esse julgamento, então, sobreveio porque o sistema babilônico corrompeu o mundo. Versículo 3, olha o versículo 3. Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Um dia desse nós temos visto aí que alguns prefeitos foram se reunir para uma reunião e todos eles depois foram para a luxúria. Essa Babilônia corrompeu os povos, as pessoas. Essa Babilônia que tenta corromper, se possível, os crentes. Tenta nos assediar pelo celular, pelas mídias, pelos amigos, pelos colegas. Essa Babilônia está julgada. Caiu a Babilônia. A prostituição, a idolatria, esse sistema que é contra Deus. Porque quem pratica, quer continuar praticando, e quando ele é confrontado pela palavra de Deus, ele não aceita a palavra de Deus, então o que ele faz? Se levanta contra Deus, é anti-Deus. O sistema que embriaga as pessoas com os prazeres dessa vida, com as paixões. Paulo diz assim, que os amigos de Deus são diferentes daqueles que são amigos do mundo. Os prazeres do mundo são diferentes. Quem tem prazer em Deus não tem prazer nas coisas do mundo. Não tem a idolatria, trocar Deus pelas coisas do mundo. Troca qualquer coisa é no lugar de Deus, não é? Porque o homem tem esse sentimento. Nós estávamos conversando hoje, o pastor Marcelo orando hoje de manhã também, e a gente conversando sobre esse sentimento que Calvino diz, esse senso que ele fala de que tem alguma coisa maior que, né? O homem já tem esse senso do religioso, do transcendente,
Mas o homem caído, ele também tem, mas ele não sabe o que é. Então ele vai buscar um Deus para ele. E ele busca o Deus no sexo, ele busca o Deus nas riquezas, ele busca o Deus em qualquer coisa, no time de futebol. Os reis da terra foram seduzidos também, colocaram o poder humano, político, acima de Deus. Então aqueles que exercem poder, aqueles que são dessa esfera política, então, são seduzidos pelo poder. E para eles o que importa é o poder. O dinheiro também, mas depois que já tem muito dinheiro, o que importa é o poder. E quer tomar o poder. Foram seduzidos por esse status na posição social, na vida. Vale tudo para se manter no poder ou para ter um status. Hoje, conversando com o pastor Marcelo, tanta coisa pequena que a gente precisa de muita coisa para viver, mas o mundo quer nos fazer, precisa disso, precisa daquilo, precisa de mais isso. Nós precisamos é de Deus, mas o homem caído não sabe disso e busca a sua satisfação nas coisas deste mundo. Paulo diz que a avareza é a idolatria, o sexo de forma fora do casamento também é pecado. Meus irmãos, a mentira, furtar, roubar, matar, são coisas que o homem coloca no lugar de Deus. Ele faz aquilo ali para conseguir algo que ele pensa que vai trazer satisfação para ele, mas que vai trazer no final é destruição. E a palavra de Deus é clara, a palavra profética de Deus é clara, desde o início ele vem trazendo que aqueles que são contra Deus perecerão. Ele falou isso para o próprio povo de Israel, lá para Moisés, lá atrás. Olha, se vocês me obedecerem, bênção, lá em Deuteronômio. Se vocês me desobedecerem, maldição. E a lista de maldição é maior do que a de bênção. Mas a gente lê até o bênção, né? Depois a maldição a gente não lê, não. Profecia, palavra de profecia sobre essa destruição, sobre o que ia acontecer. Segunda palavra de exortação. Primeira palavra de profecia, olha, vai acontecer isso, vai ter destruição. E quem está lá vai morrer. Quem concorda com esse sistema, está no meio desse sistema, vai morrer, vai perecer. Mas também tem a palavra de exortação. E é o versículo 4 e 5, vamos ler juntos. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Exortação: saiam da Babilônia. A mesma exortação falada para Ló e sua família: saiam de Sodoma e Gomorra. É a mesma exortação para os homens que estavam, para Noé e sua família, não é? E para os demais que estavam lá que não ouviram, que é: saiam deste mundo. Saiam deste mundo. Para onde? Para a arca. É a mesma exortação que existe em nossos dias: saiam da Babilônia. Mas então, como faremos para sair da Babilônia? Vamos fazer como na Idade Média, construir os mosteiros? Eles pensaram assim: vamos fazer uns mosteiros lá nos altos dos montes, longe, e nós vamos para lá e nós vamos ficar isolados, e lá não vai ter contato nenhum com a cultura e com esse mundo pecaminoso. Só que lá eles praticavam pecados ainda piores. Não é no sentido de isolar-se aqui agora, porque senão, se fosse assim, Deus já faria, seria muito mais eficaz Deus salvar quando a gente fosse convertido, não é? Alguém que recebe o Senhor Jesus: eu aceito Jesus como meu Salvador, aí na hora ele já morre e já vai para o céu. Não é assim? Pronto, estava separado já. Não, Jesus falou assim: olha, não peço, Senhor, não peço, Pai, que os tires do mundo, que os guardes do mal é que eu peço. Então, a separação nossa da Babilônia não é fisicamente, mas é estar aqui, mas pensar nas coisas lá do alto. Estar aqui, mas praticar as coisas lá do alto.
estar aqui, mas esperar as coisas que virão do alto. É isso. É essa separação. Então Deus nos exorta. Deus nos exorta. Saiam da Babilônia, ou seja, obedeçam a minha palavra. O que é sair da Babilônia? Obedecer a minha palavra. Não sejam como eles. Não cometam os mesmos pecados. Não sejam idólatras, fornicadores, adúlteros. Não sejam avarentos, não sejam mentirosos, não sejam ladrões. Saiam da Babilônia. Retire-se da Babilônia, deixe de viver como vive essa sociedade. E nós olhando, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a sociedade, a gente vê que a sociedade está cada vez pior. Ela está cada vez aprovando o erro. Cafunga já falava isso. Quem conhece Cafunga mais? Né, o irmão ali conhece, atleticano lá. Cafunga dizia assim: o Brasil, certo é que é o errado é que é o certo. Ele falava assim. O que temos visto é isso. Aquilo que é o errado é isso que nós queremos. Por quê? Porque é rebeldia contra Deus. Porque Deus já colocou tudo que é certo na sua palavra. É assim que a gente vive. Como Deus estabeleceu todas as coisas da criação. Deus, quando criou o sol brilharia durante a noite. Mas o sol, de repente, vai falar: eu vou brilhar, durante o dia, né? Até troquei já, tá vendo? Sol brilharia durante o dia. Agora, se o sol resolver ir para a noite, o que vai acontecer? Meus irmãos, retirar-se da Babilônia é obedecer ao Senhor. Calvino fala assim: em retiro, longe do trato de homens, é lindo filosofar, mas não é próprio da mansueta cristã, como se por aversão ao gênero humano fugir para o deserto e a solidão. Então Calvino está dizendo: é fácil você ficar de longe e criticar. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você continue aqui, no meio do mundo, sem estar no mundo. No mundo, sem ser parte do mundo. É isso. Porque é ali que a sua luz vai brilhar. É na escuridão que a sua luz vai brilhar. É onde não tem sal, que o sal da sua vida vai salgar. E aqui nós podemos ver que o texto coloca vários motivos para a gente sair do mundo, sair da Babilônia. Olha só. Primeiro, não seja participante dos pecados do mundo, não sejam cúmplices, ou seja, não fique unido com eles, não tenha comunhão, parceria, como o Salmo 1 diz, não fica na roda dos escarnecedores. Nesse sentido, essa comunhão não é boa, a unidade é com a verdade, é com a palavra de Deus. Segundo, não participe dos seus flagelos. Se continuarmos na Babilônia, participaremos dos flagelos. A ira de Deus vai ser derramada também sobre nós. Seria afundar com a Babilônia. Outro motivo, o castigo da Babilônia vem com certeza, não é uma historinha. Não é uma historinha de qualquer, meus irmãos. É o que vai acontecer. Os seus pecados que se acumulam como montanha até o céu. Um belo dia o Senhor vai falar assim: encheu o cálice, acabou. O Senhor é longânimo, não é? Se a gente imaginar, tem quantos milhares de anos que o Senhor vem suportando, esperando e vendo tudo que é feito nesse mundo. Porque se a gente fica indignado com os pecados desse mundo, imagine Deus, que é santo, santo, santo. Mas Deus espera com longanimidade, com paciência, até o momento em que encher o cálice. Ele vai agir na hora certa. Quarto, o castigo de Deus será completo. Ele será certeiro, vai acontecer e vai ser completo. Versículo 6 fala assim: dá-lhe retribuição como também ela retribuiu. Fala mais: pague em dobro segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Ou seja, a Babilônia, o sistema mundano vai pagar exatamente o que precisa ser pago. A punição é proporcional ao delito. Quinto, a autoglorificação é a causa da tragédia da Babilônia.
Então, motivo para a gente não se gloriar, pelo contrário, se humilhar diante de Deus. Versículo 7 diz assim: o quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou assentado. Olha como é que a Babilônia fala, de forma arrogante: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Porém virá pranto, virá humilhação, virá sofrimento. Deus resiste aos soberbos, irmãos, mas sua graça Ele dá aos humildes. E esse mundo é um mundo soberbo, que é um mundo que procura se autogloriar. Mas a glória só a Cristo, só lhe deu glória. Sexto, o juízo divino virá de forma repentina, quando ninguém espera. Várias vezes aqui nós vimos o texto dizer assim: em uma só hora, não é isso? Em uma só hora foi destruída, em uma só hora acabou tudo. Meus irmãos, virá assim, quando ninguém espera, e de uma vez. Já viu aqueles desastres que vem assim, de uma vez, ninguém está esperando? Aquele pessoal que estava lá naquelas interior de Minas, esqueci o nome da cidade, onde tem um rio. Não, Brumadinho também. Brumadinho, o pessoal estava lá tranquilo, de repente. Vocês viram a foto daquela de Brumadinho? A foto não, a filmagem do que aconteceu com Brumadinho. Como foi rápido, negócio gigante, em segundos. Desceu, saiu destruindo tudo, lambendo tudo. Mas é assim quando vem um tsunami, não é? Quando vem um terremoto que se destrói, como aconteceu lá na Síria, na Turquia. Meus irmãos, virá de repente. Só que aqui é uma destruição global, porque aqui estamos falando do mundo, de todo o sistema mundano. Terceira palavra que nós conseguimos ver aqui nesse texto são as palavras de lamento. Então nós vimos a palavra de profecia, nós vimos a palavra de exortação ao povo, e agora nós vimos as palavras de lamento daqueles que estavam lá. Capitólio, exatamente, isso aí passou. Capitólio também aconteceu isso, estava todo mundo lá e de repente a pedra caiu, não é? Então, terceiro, palavras de lamento. Lamento de quem? De quem gosta do sistema, de quem colabora com o sistema, de quem estava lá no meio do sistema. Versículo 10: ai, tua grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Olha o lamento aqui daqueles que gostavam do negócio. Primeiro é o lamento dos reis da terra, os homens poderosos, os homens influentes da terra, não é? Imagine alguns homens poderosos que gostam do poder e querem dominar sobre uma nação, e às vezes até sobre o mundo, não é? Vão lamentar e dizer: nós perdemos a nossa amante, aquela com quem a gente se prostituía. Homens influentes, embriagados pelos prazeres da vida, pela luxúria, pelo poder político, lamentam, acabou a brincadeira. Segundo, o lamento dos mercadores, aqueles homens de negócio, empresários que ganhavam em cima da prostituição, do consumismo, dos pecados. Eles choram: as nossas posses agora como vão ficar? Eles eram os amantes do dinheiro, eles não choram por causa da cidade, mas por eles mesmos. O que nós vamos fazer? Estou cheio de ouro aqui, para quem que eu vou vender? Acabou tudo, acabou o comércio, não tem mais nada. Aí João faz até uma lista aqui de mercadorias sem compradores: joias, ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, roupas finíssimas, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata, artigos caros de decoração, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Nosso irmão que mexe com essa área de ferro, sabe essas coisas que são, né, que chamam a atenção. Os perfumes, especiarias, incenso, unguento, bálsamo. Os alimentos, vinho, azeite, flor de farinha, trigo.
Se fosse aqui em Minas, pão de queijo. Se fosse no sul, a picanha. Os animais, gado, ovelhas, cavalos, carros. Para que nós vamos vender isso? O que nós vamos fazer com isso? Acabou o sistema. Foi derrubado. E é colocado aqui até o reino humano, ou seja, até aqueles que eram tão poderosos, que tinham escravos, não é? Que tinham escravos. Por exemplo, no Império Romano, o Império tinha cerca de 60 milhões de escravos. O que eles vão fazer com esses escravos? Meus irmãos, ai da grande cidade. Aqueles que cooperam com ela, colaboram com ela e se beneficiam dela, se lamentarão. Se lamentarão. Porque onde eles colocavam a certeza deles, a segurança deles, acabou. Acabou. Por isso, Marcos diz, o texto de Marcos nos diz, que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nesse momento eles vão falar, o que adiantou tudo que eu fiz, tudo de errado que eu fiz, acumulei de forma impiedosa. Terceiro, os navegantes, os capitães, os passageiros, os marinheiros, os que ganham a vida com a pesca, com a logística marítima, o que buscam pérolas no mar, transportam passageiros de um lado para outro, constroem navios. Homens da navegação que não estavam preocupados com a destruição da cidade, mas com a perda dos seus lucros também. Quem que nós vamos transportar? Nós estamos construindo navios, hoje aviões e tal. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Acabou tudo. Tem alguns filmes que a gente tem um pouco desse senso, nos mostra assim, né? Por exemplo, aquele filme 2012, você percebe um pouco disso, toda a cidade sendo destruída e todo mundo deixando tudo que tem para tentar salvar a sua vida e a sua alma, porque não importa nada mais o que tem. Agora, veja que aqui, nesse lamento, meus irmãos, é um lamento diferente dos lamentos dos salmistas. São lamentos que não têm um pingo de arrependimento. Eles só estão preocupados com eles mesmos, com o que eles têm, que eles vão perder. Não tem um que fala assim, meu Deus, me ajuda, socorra-me. Como nós vimos ontem no Salmo 3, lá na Lindeia. Deus é o Deus da salvação. Não tem um desses aqui que fala, Senhor Deus, salva-me. Eles continuam com o coração duro, preocupados consigo mesmos. Então é só um lamento, palavras de lamento, palavras de lamento. Jesus disse, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quarta palavra, meus irmãos. Quarta palavra. Então nós vimos três. A palavra de, vamos guardar, de profecia. A segunda palavra, de exortação. A terceira palavra, palavras de lamento. E a quarta, palavra de exultação do povo de Deus. Olha isso. Versículo 20. Exultai sobre ela os céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Palavras de exultação. De quem? Do povo santo. Daqueles que esperavam, enfim, a justiça. Da igreja do Senhor, tanto a igreja no céu, que já foi, já está lá, daqueles que já foram, quanto os que estão nesse momento aqui na terra. Todos se juntam para exultar o Cordeiro pelo julgamento correto, pelo santo Deus que fez a justiça. É Deus respondendo às orações dos santos, daqueles que falaram, Senhor, até quando, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Aqueles que já estão no céu, mas que de uma certa forma estão vendo o que está acontecendo e clamam ao Senhor, Senhor, faça logo justiça, até quando o Senhor vai fazer? E aqui é o momento onde Deus mostra isso. Por isso eles exultam, eles dizem, glória a Deus, exaltado seja o Senhor, os santos, os apóstolos, os profetas. Quantos, Senhor, quantos que morreram, meus irmãos? Quantos que morreram foram destruídos impiamente por causa da perseguição? Quantos sofreram? Estevão, Paulo,
Tiago, foram decapitados, colocados na cruz. Quantos, meus irmãos, derramaram sangue? Na época que a própria igreja se desviou, né? E a gente vê essa perseguição à besta, né? Como a falsa religião. A própria igreja romana que se desviou e que matou pessoas que queriam voltar à Bíblia. Antes de Lutero e Calvino, nós tivemos ali pré-reformadores que se levantaram e falaram: olha, igreja, nós temos que voltar para a palavra. E eles não queriam deixar e queimaram pessoas. Destruíram, verteram sangue desses homens. E agora aqui a gente vê essa cidade sendo destruída, a Babilônia sendo julgada. E veja que, olha essa cena, imagina essa cena. Chega um anjo forte, pega uma pedra de moinho e a joga no mar. E ele mostrando isso, essa ilustração, essa forma de dizer que Babilônia afundará como essa pedra de moinho até o fundo do mar, a água vai se fechar sobre ela e jamais será vista novamente. Será apagada da história. E aí ele coloca algumas coisas aqui que nós olhamos como belas neste mundo e que, por exemplo, a música, nós cantamos aqui. Ele fala assim: não terá mais música nessa cidade aí. As músicas que são belas, nós temos muitas músicas boas, muitos compositores bons, mesmo no mundo, não é? Tirando aqueles que profanam, aqueles que blasfemam. Você tem músicas boas, você tem orquestras, você tem músicos, mas aqui está dizendo assim: ó, não vai ter mais. Sabe aquela música que você ouve, você gosta, não, que boa, às vezes quem sabe ela não é evangélica, mas se você se sente bem ouvindo aquela música, não vai ter mais. Acabou. Não vai ter instrumento. Os tocadores de flautas, de clarins, de violão, de guitarra, de bateria, não vai ter. O que é o mundo sem música? No inferno não terá música, irmão. Se alguma música houver, vai ser de lamento, dos gritos. Ele coloca aqui: não tem mais arte, não tem artífice, quem faça uma arte bela. Não tem mais, os olhos não vão contemplar a beleza desse mundo. Aí eu fico olhando para a cultura pós-moderna, que eles chamam de pós-moderna, como a cultura pós-moderna já está se tornando feia. Você vai lá no Iotim e você quer ver uma cultura boa, olha para a natureza do Iotim, para as plantas, para a água. Ali é bonito. Agora vai olhar a cultura que eles fazem lá. Terrível. Se é assim que querem, quem vai para o inferno é isso que vai ter. E pior, não vai conseguir mais enxergar as coisas belas. Assim será no inferno. Não tem mais suprimento, nunca jamais em ti ouvirá o ruído de pedra de moinho, ou seja, não vai ter mais o que comer, os moinhos não se movem mais, significa que não vai ter mais o pão, então significa que haverá fome. No inferno não terá mais as frutas, as árvores como terão no céu, não, que dão o seu fruto, não. Vai ter fome. Você que gosta de comer, não é? Imagine quando você está com fome, você, opa, não é? Agora imagine uma fome eterna. E você não morre de fome. Você fica eternamente com fome. Não tem mais luz, é escuridão, não tem o esplendor da luz. É belo quando nós estamos de noite, aí vai chegando passa a madrugada, depois vem a luz da aurora, não é? E começa a iluminar o dia. E aquilo que a gente não enxergava mais, a gente começa a ver. Não haverá. São trevas. Trevas. Não tem mais a relação de amor. Aqui fala o noivo e a noiva. Não tem mais essa relação de amor um com o outro. Não é? Vocês que são adolescentes aí, ou jovens, né?
quando vê aquela menina assim, que a pretendente, né? O coração até, né? Aí depois que casa, né? O início de casamento, uma bênção. E depois também o casamento, quando continua, uma bênção. Vivendo juntos para a honra e glória do Senhor. Essa relação de amor, meus não tem mais. Não terá. Não terá, meus irmãos. Essa é a realidade da destruição da Babilônia. Então nós vemos aqui essas razões para proclamar também a desolação da Babilônia, o seu juízo. Os mercadores, por quê, né? Por que isso vai acontecer? Os mercadores se tornaram os grandes da terra, os poderosos, amantes do dinheiro. Eles cultuavam riqueza no lugar de Deus. Eles queriam o dinheiro e não queriam o Senhor do dinheiro. Eles queriam somente riqueza para si, ignoravam, rejeitavam a Deus. E aí, se eles buscam isso, buscam o luxo, a ostentação, eles, para conseguirem isso, só fazem coisas erradas. Desobedecem os preceitos do Senhor. Não é pecado ser rico. Não é pecado trabalhar, conseguir o seu sustento ou até ter uma prosperidade. O problema é colocar isso no lugar de Deus, colocar riqueza no lugar de Deus. E aí tudo é para ela riqueza. E aí, nesse caso, você desobedece. Você não cumpre o que tem que ser cumprido. Você não contribui com a casa de Deus. Você trabalha como workaholic 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque você precisa fazer dinheiro. Você desobedece às leis bíblicas e às leis dos homens, porque você quer ter mais lucro. Razões para proclamar a desolação da Babilônia, porque a Babilônia enganava as nações com feitiçarias, com bruxaria, com religião falsa. A Babilônia fazia, sabe o quê? Pacto direto com Satanás. Primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei desesperado. Meu Deus, tem gente, né, eles comentavam assim, fulano de tal artista fez pacto com o demônio. Eu falei, será possível? Claro que sim. Já vi alguns falando isso abertamente. Hoje já tem igreja do diabo, não é isso? Imagine essa situação toda aos olhos de Deus, meus irmãos, se não merece uma punição, se não merece a destruição. A feitiçaria abominável. E o perigo disso, meus irmãos, de tudo isso é que eles vão colocando isso na nossa mente aos pouquinhos, né? A luxúria, é só você ligar a televisão, você vai ver. Colocando isso na sua mente. Não, você tem que viver como aquele fulano. Você tem que viver como o artista tal dessa novela. Você tem que viver assim. É assim que vai colocando no seu coração. Não é? Você tem que viver assim, traindo a sua esposa. Você tem que viver no poliamor. Porque afinal, o importa é você ser feliz. O que vale são todas as formas de amor. Ainda usa a frase bonita, né? E aí nós olhamos alguns programas onde a feiticeira é aquela que todas as crianças querem ser iguais, né? É assim, meus irmãos, o mundo querendo nos colocar essa visão. Contudo, os crentes exultam porque tudo isso será julgado, tudo isso será derrubado por terra para a glória do Senhor. E tudo que foi feito de errado agora terá paga. Todos aqueles que morreram, o sangue vertido por causa dos impiedosos que os mataram injustamente, será que agora pago. Babilônia afundada como uma pedra que vai para o fundo do mar, porque ela derramou o sangue dos seus profetas. E o povo de Deus exulta e dá glória a Deus, porque enfim, a justiça do Senhor está sendo feita. Concluindo, meus irmãos, caiu a Babilônia, e todos os que se aproveitam desse sistema mundano se lamentarão, contudo os santos exultarão, e o Senhor será glorificado. Glória a Deus. Então, como viveremos? Algumas aplicações, rapidamente. Primeiro, viveremos ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, ouvindo a exortação do Senhor. Sai da Babilônia,
Qual que é a Babilônia que você está? O que está ocupando o seu coração? O que da Babilônia está dentro do seu coração e das suas ações? Qual o ídolo que está te incomodando? Qual o ídolo que você está seguindo? O que você está priorizando no lugar de Deus? Saia da Babilônia. Viveremos ouvindo e obedecendo as palavras de Deus. Aqueles que fazem da Babilônia a sua razão de viver vão perecer com ela. O mundo passará e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Glória a Deus. Faça a vontade de Deus. Como viveremos? Em segundo lugar, viveremos exultando a vitória do Cordeiro. A felicidade está em Deus, Ele é o vitorioso. Nós somos mais do que vencedores porque estamos em Cristo. Ele é a razão da nossa existência. Sem Cristo não tem exultação, não tem louvor, só tem lamento. Então exultemos o Senhor. A vitória vem do Senhor e quem está em Cristo é mais do que vencedor. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos adorando a Deus e não as paixões do mundo. Não permita que o mundo entre no seu coração. Que o dinheiro tome o lugar de Deus. Que o sexo tome o lugar de Deus. Que as bênçãos deste mundo tomem o lugar de Deus. Mas que Deus seja o principal, as outras coisas tudo Ele vai te dar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Aquilo que Deus quer acrescentar na sua vida, Ele acrescentará. E que Deus abençoe. Portanto, exultemos de louvor ao Senhor. Apliquemos essa palavra ao nosso coração, deixemos de lado as coisas da Babilônia e obedeçamos ao Senhor para não cairmos junto com ela. Que Deus nos abençoe.